Olá, pessoal, mais uma vez estamos aí, aula de hoje de história, dando continuidade ao nosso tema aí, Reforma Protestante, tá bom? O que for faltando na aula passada, nós vamos complementar hoje, tá bom? E falar um pouco da atividade que foi postada na aula passada, que vocês já fizeram aí, né? Muitos já terminaram, já entregaram, mas não tem problema, nós vamos falar um pouco sobre elas e vamos estar lendo o que é importante dessas atividades para a gente poder fazer. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp. Como eu disse para vocês. Vamos lá então? Onde nós paramos aqui? O local, né? Eu vou voltar mais um pouquinho. Os objetos de tortura. Eu vou voltar mais um pouquinho aqui sobre a Contra-Reforma, pessoal. Muita gente ficou em dúvida aí sobre a Contra-Reforma. O que foi a Contra-Reforma? A Contra-Reforma, na verdade, ela foi a reforma da Igreja Católica para combater o protestantismo. O que era o protestantismo? Nós temos aí várias formas, vários tipos de religião que foi o protestantismo. Nós temos o anglicanismo na Inglaterra, o puritanismo na Inglaterra. Nós temos aí o calvinismo, luteranismo, né? Que teve aí expansão de vários países. Cada país tinha então aí uma forma de pensar. Quem foi o precursor desse protestantismo? Martim Lutero. Né? Por que Martim Lutero foi importante? Tem um filme muito importante do Martim Lutero. Talvez eu deixe o link aqui no YouTube. Né? Talvez eu deixe o link para vocês aí. Né? Aqui embaixo da plataforma aqui. Ou no link do vídeo. Um filme muito interessante. Ele é em torno de 2 horas, 1h30 mais ou menos. Martim Lutero vai mostrar a sua atenção, o porquê, né, dele escrever as 95 teses na igreja de Wittenberg, né, e porque ele simplesmente estava com indo contra alguns preceitos da igreja aí. Lembrando que ele era um monge, né, da linha Agostinho, né, de Santo Agostinho. Existiam 2 linhas na época, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Santo Agostinho era aquele que pregava contra a luxúria da própria igreja, né? De que se Cristo era pobre, se Cristo era humilde, a igreja, por a mais rica que ela fosse, ela deveria se apresentar diante da sociedade com humildade, né? Sem ostentar riqueza nenhuma, diferente, né, que nós vimos aí em vários filmes aí retratados na história, onde os papas, os reis, eles se vestiam com roupões, parecendo os papas parecendo reis, né, cheio de anéis de ouro e tudo mais, para que os súditos o respeitassem aí nessa riqueza. Então ele era contra esse tipo de atitude. E a Igreja Católica, por estar perdendo vários membros, e principalmente membros da burguesia, aonde a burguesia era, querendo ou não, uma classe social importantíssima dessa época, porque ela bancava economicamente a monarquia e o clero, né? E eles estavam perdendo grande parcela da população burguesa aí. Olha só, eles lançaram então a Contra-Reforma, né? Medidas da Igreja Católica para conter os avanços do protestantismo na Europa. Como que eles fizeram essas medidas? Foi no Concílio de Trento. O Concílio de Trento era a reafirmação dos dogmas do catolicismo e a criação de seminários do catecismo e a criação do Index. O Index, pessoal, pergunta básica aí que teve na atividade. O Index eram os livros proibidos. A Igreja Católica, ela tem um índice de livros que não poderia ser lido. Né? Um outro filme interessante que fala sobre o Index é O Nome da Rosa. Depois você pesquisa também, tem no YouTube, né, para você pesquisar O Nome da Rosa. O nome do filme é O Nome da Rosa. É um filme aí muito extenso, um filme de quase 3 horas, filme grande, histórico, né, mas que vai falar sobre o Index, né, a lista de livros proibidos, vai falar sobre a Inquisição da Igreja. O que foi a Inquisição? A perseguição, tortura, prisão e morte de pessoas consideradas pela Igreja hereges. O que é herege? Pessoas que levantavam falsas teorias sobre Deus, falsas teorias contra a igreja, falava-se mal do Papa, era considerado herege aí. Beleza?
Esse aí eram alguns pontos, né, que foram tratados no Tribunal de Trento. Nome é esquisito? É esquisito. Mas vamos lá. Outro ponto importante, a Companhia de Jesus, que foi criada por Inácio de Loyola na Espanha. Né? A Ordem dos Jesuítas, conhecida como a Ordem dos Jesuítas. Ó, para você ter uma ideia, o Papa hoje, Francisco, ele é da Ordem dos Jesuítas. Tá? Só para você ter uma noção, o Papa Francisco hoje, da Igreja Católica, atual em Roma, lá no Vaticano, ele é da linhagem, né, augustiana jesuística. Ou seja, ele foi ensinado pelos preceitos e o catolicismo, né, dos jesuítas, e também sobre o conhecimento, né, de Santo Agostinho. Pode ver, o Papa Francisco, ele não usa joias. Ele não usa joias, tá? Eu não sei se você reparou. Ele não usa anel de ouro, igual o Papa Bento XVI usava, João Paulo usava. Né? Ele não usa colar de ouro, uma cruz de ouro no pescoço. Ele não tem aquelas roupas pomposas. Por quê? Porque ele é da linha jesuística e também de Santo Agostinho. Né? As teorias, as ideias teológicas que ele foi estudado, que ele foi ensinado. É só cultura aí, como é que fala? Só um parênteses, né, no nosso conteúdo. Tribunais do Santo Ofício ou Santa Inquisição, que eram tribunais religiosos que condenavam os considerados hereges, os infiéis não católicos, com extrema violência atuaram principalmente na Espanha, Portugal e Itália. Foi onde veio, ó, em Portugal e Espanha, vieram para o Brasil grandes portugueses, judeus, né, conhecidos como não cristãos. Eles eram perseguidos. O judaísmo também foi perseguido grandemente pela Igreja Católica, né? Judaísmo tradicional. Aí. E aí nós temos o Nostradamus, né, que era um judeu, também espanhol, e vários cristãos novos, que eram judeus, vieram para o Brasil fugindo da Inquisição religiosa da época. Né? Minha família ela é descendente de judeu, mas meu avô veio para cá no período da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Não foi na época da Inquisição. Mas a Segunda Guerra Mundial foi a perseguição de Hitler contra o povo judeu, que matou mais de 6 milhões de judeus no campo de concentração. Aí. Outra atrocidade a nível mundial. Bom, só um parênteses novamente aí com relação ao nosso conteúdo. Vamos caminhar. Aí tem os objetos de tortura que nós vimos aula passada. Não vou ficar batendo em cima, nós vimos aí vários objetos de tortura. E as religiões protestantes na Europa aí, né? Luteranismo, em toda essa área vermelha, toda a área vermelha, o luteranismo. Católico romano, em toda a parte amarela, ó, Itália completa, parte da França, não é em todo lugar, né? Alguns pontos, né, em toda aqui a Espanha, Portugal. Só que se você for analisar o calvinismo, são esses pontinhos roxos que nós temos aí na França, na Alemanha, né, na Inglaterra. Ó, na Inglaterra o calvinismo foi muito forte, porque João Calvino ele foi exilado, né, da França, ele foi expulso da França e foi enviado para a Inglaterra. E temos também os anglicanos, aqui na Inglaterra, a parte verde, né? O anglicanismo. Aqui na Inglaterra, uma minoria católica, que é a parte amarela, que ainda existia católicos. Né? Aqui na ilha de Gale. Bom, pontos importantes aí desse mapa. Vamos lá, então, a nossa atividade. Reforma protestante. Vamos lá, a nossa atividade? Reforma protestante e a reação católica. O conceito de reforma
O movimento do século, a Reforma Protestante foi um movimento do século XVI em contestação à Igreja Católica, que provocou a quebra efetiva da unidade do pensamento cristão ocidental. As principais causas da reforma religiosa foram as críticas ao comportamento do clero, ao clima de corrupção dentro da Igreja, novas interpretações de aspectos da Bíblia socioeconômica, foram a ética religiosa mais adequada ao espírito do capitalismo comercial. Na política, formação de monarquias nacionais, autoafirmação dos sentimentos nacionais. Principais movimentos reformistas: luteranismo na Alemanha, calvinismo na Suíça e anglicanismo na Inglaterra. Lembrando, você viu no mapa lá também que o calvinismo cresceu muito na Inglaterra. Foi na Suíça, mas cresceu bastante na Inglaterra. A Contra-Reforma Católica foi um movimento de reação da Igreja face ao avanço do protestantismo. Principais medidas da Contra-Reforma: a Ordem de Jesuítas, o Concílio de Trento e o estabelecimento das Inquisições. Faltou aqui o index, a lista de livros proibidos. Mas não tem problema. Leia atentamente o texto abaixo e responda as questões. Eram pregadores das indulgências quando diziam que pelas indulgências do Papa o homem fica livre de todo o pecado e está salvo. É preciso exortar os cristãos a esperar entrar no céu mais pela verdadeira penitência do que por uma ilusória tranquilidade. Lutero. Deus chama cada um para uma vocação particular, cujo objetivo é a glorificação dele mesmo. O comerciante que busca o lucro pelas qualidades econômicas que o sucesso econômico exige, o trabalho, a solidariedade, a sobriedade, a ordem, respondem também ao chamado de Deus, santificando de seu lado o mundo pelo esforço, e sua ação é santa. Esse aí é Calvino. Pergunta A, da questão: identifique o movimento que promoveu a divulgação dessas ideias. A ponte... Opa, deu erro aqui. Eu esqueço, eu aperto a seta aqui, em vez de vir para baixo, ele pula para cima. Aponte duas características desse movimento. Tá bom? Questão 2. A partir de profundo estudo do pensamento de Santo Agostinho, o teólogo Martim Lutero foi o primeiro a organizar um movimento bem-sucedido contra o clero católico. Com base nessa afirmação, responda: quais as críticas fundamentais que Lutero fez contra a Igreja Católica? Falamos lá no vídeo, tem aqui no texto, não vou apontar para vocês, tá bom? Exponha e disserte sobre noções religiosas inovadoras pregadas por Lutero. Então, qual era a pregação de Lutero? Tá bom? E as principais críticas que fez contra a Igreja Católica. Essa é a nossa atividade do mês de maio, tá bom? Façam aí, realizem essas atividades. Pessoal, deixa eu voltar aqui. Realizem essas atividades, tá? Complemente essas atividades, faça com carinho. Tem aluno que está respondendo uma linha, meia palavra, 2 palavras. Eu não estou considerando como certo, tá? Nós temos um texto de apoio aí, temos o texto de apoio, temos os vídeos que podem te ajudar. Então, uma linha, uma palavra, já vou deixar bem claro, não responde essas questões. Não responde essas questões. Falando em palavra, a palavra-chave da aula de hoje é Inquisição. Inquisição, tá? A palavra Inquisição é perseguição aí aos hereges, né? Ato que a Igreja Católica torturava, perseguia e matava os considerados hereges da época, aqueles que eram contra a fé católica. Beleza? Então, pessoal, aula curtinha de hoje, porque a aula passada foi muito extensa, então nós cortamos aí para a gente manter a dinâmica dos vídeos, tá bom? Façam as atividades, estou esperando vocês. Terminamos, mandem na plataforma, tá bom? Ou levem na escola, peguem o impresso. Se você ainda não assistiu nenhuma aula, entrem aí na playlist do 7º ano e vamos assistir essas aulas, pessoal.
é muito importante. Fazer suas atividades só para ter nota, ó, tá por fora, hein? Tá por fora. Precisa realmente aí fazer as atividades, que é importante para que você possa ser avaliado, mas também assistir às aulas para poder aprender. Lembrando aí da chave de história, ó, faz aquele esboço no seu caderno. O caderno tá novo aí, né? Tem gente que não escreveu nada ainda no caderno. Escreveu na folha que pegou da escola, mas não escreveu nada no caderno. Faz um resuminho, faz um mapa conceitual. Eu vou estar mostrando para vocês um mapa conceitual aí, tá bom? Deixa eu mostrar agora o mapa conceitual. Pera aí. Pode só um momento. Deixa eu conseguir aqui o mapa conceitual. Eu vou pedir na próxima aula, tá, um mapa conceitual da reforma e contra-reforma protestante. Espera aí, aguarda só um momentinho. Só um momentinho. Deixa eu ver como é que ficou aqui, que eu já ajeito já. É isso aqui. Vamos lá, deixa eu dar uma aumentada aqui. Aumentada aqui a gente ver. Esse é o mapa mental, pessoal. Eu falo para vocês, anotem, anotem. Isso é muito importante. Tá bom esse tamanho aqui? Tá bom, ficou bom. Olha, o mapa mental ele é feito daquelas chaves. Se você for fazer uma análise, olha só. O mapa mental ele é feito com aquelas chaves que eu falei para vocês da aula passada. Tá? Isso é uma ferramenta de estudo para vocês. Tá bom? Você vai colocar o nome, o fato, né, no centro de uma folha sulfite. No centro de uma folha sulfite. Eu vou pedir isso nas próximas aulas, tá? Nos próximos temas. Então, eu já estou explicando como que é. Você vai fazer o tema no centro da folha sulfite. E aí você vai colocar causas, consequências, tempo, lugar, o que mais aconteceu, o que irradiou a mais, né? Quem foram os primeiros fatos importantes. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Reforma protestante, né? Nós temos aí as causas. Quais foram as causas, né? Comércio de indulgências, que acontecia pela Igreja Católica, formação de monarquias nacionais, que foi o absolutismo que nós vimos, e a ascensão da burguesia, a classe econômica mais ascendeu ricamente, né? A origem, quando que aconteceu isso, né? Solto no Império Romano, né? Germânico, liderança de Martim Lutero. Então aconteceu a origem, lá no século XVI, século XVI, 1500, né? Acima de 1500 aí, 1517, Martim Lutero aí, né, na liderança de Martim Lutero, né, foi a origem da Reforma Protestante. Eu vou aumentar mais um pouquinho aqui. Não, tá bom desse tamanho. Vamos lá. Lutero, a salvação seria alcançada pela fé. As teorias de Lutero, ó. Depois da origem veio, porque você citou Lutero aqui, Martim Lutero, né?
você citou aqui, então você precisa colocar quem foi Lutero. Lutero, quais foram as causas? Salvação alcançada pela fé e não pelas obras. 95 teses, né, pregadas na igreja de Wittenberg, na Alemanha, apoiado pela nobreza alemã, né, e a tradução da Bíblia do latim para o alemão. Só deixando bem claro, né? Martinho Lutero saiu fora aqui, vocês nem me falam. Aumentei ali, mas não aumentei aqui. Diminuiu, foi muito. Aí. Vamos ver como é que ficou aqui para vocês. Ficou bom. Depois eu vou ter que diminuir um pouquinho. Deixa eu diminuir mais aqui. Pessoal, é assim mesmo, tá? Aí vem o luteranismo, né? O luteranismo é a salvação pela fé, que é a origem da pregação de Lutero, né? Culto simples na língua nacional, lembrando que os cultos na época da Igreja Católica só eram rezados, os cultos, né, só eram apresentados em latim. Já pensou, na Alemanha, os cultos da Igreja Católica eram apresentados em latim. Lutero falou, não, tá errado, o povo não está entendendo nada do que os padres, do que os monges e padres estão falando. Então o povo precisa entender o que está sendo dito. Não apenas ouvir o que está sendo dito e dizer que está tudo bem. Certo? 2 sacramentos, que é o batismo e a Eucaristia. A Eucaristia é a Santa Ceia. Tá? E a livre interpretação da Bíblia. Hoje você tem a Bíblia aí na sua casa. Você pode pegar ela e ler ela tranquilamente, né? Sem problema nenhum. E aí Deus vai falar com você. E Martinho Lutero trouxe isso. Onde na igreja falou, não, Deus não fala assim com as pessoas, não. Não adianta você ler a Bíblia, Deus não vai falar com você assim, não. Tá? Eles proibiam. Principalmente, as pessoas da Bíblia eram só em latim. Então, você não conhecia a língua latim. Vamos colocar aqui o chinês, o mandarim, né? Você tem conhecimento do mandarim? Vamos supor, você pega um livro em mandarim e fala, ó, o cara fala, ó, esse aqui é o seu livro pra você ler. Você não consegue ler, eu não consigo ler em mandarim. Então, esquece. Era assim que era feito na época. Temos aí o calvinismo, né, que foi reforma na Suíça, por João Calvino, desculpa, com a ideia da predestinação, né, que você foi predestinado a ser rico, e a riqueza é um atributo, né, é um índice, um sinal de que você é de Deus, né, porque você é rico, então você é de Deus. Então, os burgueses foram muito a favor mais do calvinismo do que do luteranismo, né? Principalmente porque na Suíça e na Inglaterra cresceu bastante. O anglicanismo na Inglaterra, né? A reforma na Inglaterra através de Henrique VIII, né? Consolidação aí do absolutismo, o ato de supremacia onde o rei era o chefe da igreja e o chefe de estado aí. O que a igreja fez? A contra-reforma. A contra-reforma foi a reação da igreja no Tribunal de Santo Ofício, o Index e a Companhia de Jesus aí, né? O Index, que foram realizados, né, a Contra-Reforma lá no Concílio de Trento em 1555, pessoal. Então a reação da igreja foi o Tribunal de Santo Ofício, que era a Inquisição, perseguição, tortura e morte daqueles que eram considerados hereges pela Igreja Católica. O Index é a lista de livros proibidos que a igreja proibia das pessoas lerem. E a Companhia de Jesus, que é a companhia de catequização, de ensino, né? De catequese aí para as pessoas, né? O evangelismo católico para as pessoas. Beleza, pessoal? Vamos ficar por aqui. Até a próxima aula. Conteúdo novo aí. Faz o exercício, realiza as atividades. São 4 perguntinhas básicas. A e B do primeiro, A e B do segundo, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Que a semana que vem seja melhor. Daqui se acaba hoje, pessoal. Então, se Deus quiser, até a próxima aula. Tamo junto. Vamos lá.